Então, a primeira parte de nossa reflexão, nós vamos estar falando sobre a contrição. O texto que lemos é uma orientação ao sacerdote sobre as ofertas queimadas, holocaustos. Sabemos que hoje não temos mais que oferecer sacrifícios de animais ao Senhor. Por isso, não construímos mais altares de sacrifícios. Antes de Cristo, os judeus ofereciam sacrifícios a Deus. E existia um altar onde se sacrificava o animal e o queimava como oferta a Deus. Era conhecido como altar de holocaustos. E o outro, onde se queimava incenso a Deus. Era o altar de incenso. Bom, o texto que lemos aborda apenas o altar do holocausto. O que significa o altar do holocausto para nós hoje? E qual é a imagem que temos hoje deste altar? Todo homem que entrasse no tabernáculo ou no templo de Salomão, logo que abrisse a porta e entrasse no templo, ele veria o altar. E em cima do altar poderiam ver a ovelha, o cordeiro que morreu por eles, derramando seu sangue inocente, e por fim veriam a cena da ovelha sendo queimada pelo sacerdote. Essa é a visão que nós deveríamos ter sempre que adentramos na casa de Deus. Jesus entregou sua vida para que nós pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos. Entretanto, muitas vezes nos esquecemos deste alto preço que foi pago para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. E para que não nos esquecêssemos disto, o nosso Senhor Jesus nos ordenou a celebrarmos a ceia como um memorial de seu sacrifício. Nós continuamos ainda no texto de Levítico. Este texto nos fala dos cuidados que deveriam ser tomados com relação ao altar. Sendo o altar o sacrifício e o sacerdote figura do que estava para ser revelado, podemos tirar algumas lições que dizem respeito a nós que vivemos no período onde este mistério que estava oculto foi revelado por Cristo Jesus. Quais são as orientações de Deus que devemos seguir para que o nosso altar se mantenha sempre pronto para Ele? O fogo deve ficar aceso continuamente. O holocausto ficaria no altar durante toda a noite e o fogo estaria queimando pela manhã. O sacerdote então tiraria a cinza e colocaria mais lenha. E a chama não deveria nunca apagar. O fogo era um elemento indispensável ao altar. Altar sem fogo era altar sem a presença de Deus. O altar sem fogo era um altar em ruína, sem vida. O fogo sobre o altar era a confirmação da aceitação de Deus do sacrifício recebido. Podemos verificar essa verdade quando Deus enviou fogo sobre o altar que Elias fizera. Deus recebe os sacrifícios com fogo. O significado que isso tem para nós é tremendo. E eu entendo que essa instrução fala duas coisas para nós. Primeiro é que temos que manter o amor por Deus aceso continuamente. Fogo em nosso altar. O altar que nós estamos aqui falando é o altar do nosso coração. Então nós precisamos manter nossos corações com fogo. Significa fervor, dedicação, entusiasmo e a presença de Deus sendo sentida diariamente em nossas vidas. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus falava com seus discípulos a caminho de Emaús, ardia-lhes o coração. É desse fogo que eu estou falando. Deste fogo que nos incendeia de dentro para fora, quando ouvimos a voz e os ensinamentos de nosso Senhor. O fogo não podia se apagar. Quando eu li essa passagem, imediatamente me veio à mente que os sacerdotes precisavam manter esse fogo aceso, pois a qualquer momento alguém poderia procurá-los para fazer expiação de seus pecados.
ou mesmo para oferecer a Deus uma oferta pacífica, uma oferta de adoração. O fogo precisava se manter aceso, numa indicação de que Deus estava sempre pronto para receber o pecador. O segundo ponto que eu gostaria de destacar agora sobre a edificação é que devemos nos apresentar a Deus em santidade. Verso 10 do nosso texto. O sacerdote, ele não podia entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Precisava se vestir adequadamente. E o fato do sacerdote ter intimidade com Deus não dava a ele o direito de entrar de qualquer maneira na presença de Deus. Na verdade, eu acredito que quanto mais as pessoas conhecem a Deus, mais elas o tratam com a devida reverência que ele, Deus, merece. Pois estas são motivadas pelo amor, a oferecer a Deus o melhor de si. O ensinamento aqui é de que precisamos nos apresentar a Deus adequadamente. Precisamos chegar a Deus de mãos limpas e coração puro. O terceiro ponto que podemos destacar aqui, também no verso 10 e 11, é de que pecado confessado é pecado apagado. As cinzas são as sujeiras que se ajuntam no altar. O resto do que foi sacrificado para o altar está pronto para o sacrifício. Elas devem ser agora o que levadas para fora todos os dias. Que significado tremendo para nós, né? Isto aponta para a confissão de pecados a Deus, para a restauração da comunhão com os irmãos e para a limpeza de nosso coração. Em relação a todos os sentimentos ruins, levar as cinzas para fora é libertar-se das culpas do passado e abrindo oportunidade para que novas experiências com o Senhor tenham lugar. Cabe a nós mantermos o altar sempre pronto para o serviço a Deus. Não deixe o fogo se apagar. Mantenha sua vida sempre em santidade. Deus não tem comunhão com o pecado. Se pecar, leve as cinzas para fora por meio da confissão e permita a você experimentar o renovo de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe.